Então, finalmente, iniciou a gravação. Eu descobri aqui que tem algum problema na minha assinatura com quantidade de pessoas. Eu vou alterar isso depois dessa aula para não voltar a acontecer, tá bom? Mas, basicamente, nós temos a aula de hoje, uma trajetória a percorrer aqui, e eu vou convidar vocês para iniciarmos agora. Então, a aula de hoje tem por organização temática esse elemento que está lá no nosso plano de aula, elementos formais e lógicos, né, na elaboração do trabalho científico. Basicamente, o que nós conversamos nas 3 primeiras aulas tem a ver com elementos formais e lógicos da composição do trabalho. Claro que o trabalho científico, ele contém vários elementos, e os formais e lógicos aqui estão restritos a como é que eu escrevo o meu trabalho, né? E vocês lembram bem, a nossa aula da semana passada foram aulas dedicadas ao processo da escrita, e, claro, eu deveria ter dado uma ênfase mais filosófico-metodológica, que nós vamos sempre abordar ao longo das nossas aulas. Nesse momento, o que nós devemos fazer é somente retomar alguns aspectos que já foram abordados, mas que eu entendo ser necessário a gente dar uma abordagem um pouco mais detalhada, principalmente porque parte de vocês não participaram de todas as aulas, principalmente a primeira aula, que é quando a gente falou da estrutura da dissertação no regimento institucional, e hoje nós vamos retomar isso. Então, lembrem-se de que a nossa disciplina, ela é a disciplina de introdução a todo o programa de disciplinas e ao processo de elaboração de uma dissertação de mestrado, né? Então, aqui nós temos que nos debruçar sobre essa tarefa, né? Nós temos que produzir um texto, esse texto será uma dissertação de mestrado, tem que ficar pronto em 2 anos, e vocês têm que se organizar disciplinadamente a cumprir essas metas, né? De produção desse processo de apropriação de conhecimento, de manuseio de conhecimentos e de criação de uma abordagem que se chama dissertação, né? Então, o que na realidade nós vamos abordar na aula de hoje está aqui meio que resumido nesses 4 itens, né? Estou chamando a temática geral da aula de formalidade, formas e formalidades, né? Então, nós vamos trabalhar aqui, nessa aula, a estrutura do trabalho, a partir da percepção das regras institucionais, basicamente o regimento do mestrado, que eu já partilhei com vocês no grupo do WhatsApp. Eventualmente, alguém que não esteja no grupo do WhatsApp, por enquanto, quer ter acesso, localiza aí um colega da turma que já está dentro do grupo, que já tem acesso aos materiais partilhados lá, né? Eu vou voltar a partilhar os materiais quando eu for fazer a convocatória da aula de amanhã, né? Mas antes disso eu vou incluir quem se matriculou aí nesse interregno, regularizou a matrícula e não está no grupo de WhatsApp ainda. Então, o regimento é um recurso que é importante vocês terem, né? A estrutura do trabalho no aspecto da forma, a estrutura do trabalho científico no aspecto do conteúdo, e, novamente, vamos trabalhar essa ideia do que é fonte, recurso, o que é plágio, né? Que é o grande desafio na redação de um texto. O grande nó da produção textual é você ter segurança que você é o autor, né? Que você não está cometendo nenhum crime, né? Nenhuma irregularidade que pode ser caracterizado plágio, né? Isso seria muito ruim para você como pesquisador, né? Então, vamos, passo a passo, na aula de hoje, retomar esses elementos e reforçar uma ou outra orientação em relação ao processo de produção da sua dissertação,
Mas a aula de hoje nós vamos concentrar na elaboração do projeto. O projeto que vocês devem entregar, não na íntegra do que será o projeto que você elaborará com o seu orientador, mas já é um piloto, né, um primeiro ensaio, que é o trabalho de conclusão da disciplina, que deve ser entregue na semana que vem, no dia 5. Então, vamos lá ao que interessa, né? Nós estamos aqui com esse elemento, regras institucionais. Então, eu vou pegar aqui o que tem lá no nosso regimento institucional, tá bom? Para vocês, quem tem o texto, já pode, inclusive, localizar, né? Isso nos capítulos lá que dizem respeito sobre essas questões, né? Basicamente, o capítulo 2 e 3, mas o 3 com certeza, né? O que vou colocar aqui. Então, o regimento institucional, ele nos orienta que o projeto, que é isso que vocês vão começar a pensar, né? Então, é um piloto daquilo que vocês efetivamente vão entregar, né? Porque a entrega do projeto de pesquisa é no final do primeiro ano, é ali na transição do segundo para o terceiro semestre. É muito importante que vocês não iniciem o terceiro semestre de aulas sem ter o projeto pronto, para vocês conseguirem efetivamente cumprir os tempos devidos da elaboração e da entrega da dissertação. Mas, estrito senso, se você fizer um bom projeto, você já vai ter uma parte da sua dissertação bem encaminhada, né? Então, o projeto deve estar acompanhado da aprovação do professor, orientador, cuja data específica de cada curso é definida em calendário próprio e previamente divulgado, né? Mas lá no regimento, entende-se que no terceiro semestre letivo o projeto está pronto e aprovado, né? Não é o que vocês vão me entregar como trabalho de conclusão da disciplina. Como trabalho de conclusão da disciplina é uma primeira tentativa de organização daquilo que será o seu projeto. Seu projeto de pesquisa você vai elaborar, debater e submeter ao teu orientador para aprovar. No projeto de pesquisa tem elementos que aqui nós não vamos trabalhar, né, na disciplina. Na disciplina, eu vou me focar com vocês na produção dos elementos principais do projeto de pesquisa. Então, o projeto deve ser redigido no mínimo 10 a 15 páginas, ou seja, é um texto curto, considerando que a sua dissertação terá 80 páginas, né, 60 a 80. Então, na realidade, são as ideias principais, são os elementos constitutivos da tua pesquisa que você deve considerar. Então, na avaliação do projeto, então, quando você for escrever, tem que considerar que o projeto ser avaliado. Quem é essa pessoa que fez isso? Eu vou te remover da chamada, tá bom? Você não deve fazer partilha de telas, tá bom? Seja lá o que vocês fizerem, não faça partilha de tela. Não mexa no rodapé do Google para fazer partilha de tela ou transformar alguma tela em tela principal. Depois eu vou customizar a live para permitir que seja possível. Geralmente eu faço lives curtas com poucas pessoas e de pesquisa. As lives de pesquisa são a gente partilha telas, né? Todo mundo. Não é o caso dessa disciplina. Vocês não têm autorização nem permissão de partilhar telas, tá bom? Se fizerem, eu vou fazer o que fiz agora, vou remover da chamada, para não atrapalhar a aula, tá bom? Novamente eu repito e solicito, quem está de vídeo ligado, desliga o vídeo para ajudar na conectividade de todos. Então, como é que o projeto será avaliado? Ele vai ser avaliado quanto à qualidade científica e vai ser avaliado quanto à viabilidade e execução, de execução. E que significa? Que não somente o conteúdo que a gente vai conversar agora, mas também o fato de que tudo que você se propõe a fazer é factível na janela de tempo
que você mesmo está se propondo, né? Estrito senso, você não pode fazer um projeto onde a pesquisa vai exigir um processo de elaboração maior do que o tempo disponível que você tem para fazer a sua dissertação. Então, aquela linha, né? Não queira resolver os problemas do mundo, porque você vai ter prazo de entrega. Então, tem que ter objetividade, tem que ter foco, né? Para depois. Então, outro elemento aqui que a gente tem que considerar é que a qualidade científica, bom, aqui uma das características do projeto é qualidade, né? Qualidade científica. Então, aqui nós temos relevância do tema. O que significa relevância do tema? Quando você pensa o seu tema, o primeiro trabalho da primeira aula foi declarar o tema, ou o problema. Por que eu fiz essa associação de que o problema e o tema são a mesma coisa? Claro que não são. Mas acontece que se você tem claro qual é o problema que você quer resolver, fica mais fácil entender qual é a relevância do seu tema. Porque a gente não pensa o tema sem pensar a sua relevância, né? A gente pensa o tema todo o tempo pensando na relevância dele, né? Então, o que eu estou pedindo somente aqui é que vocês percebam que, para ter qualidade, a minha projeto, eu tenho que pensar na relevância do tema. E olha só, a relevância do tema associada à clareza de formulação do problema. Vocês sabem que tem uma relação direta entre o problema e o tema. Direta. O problema é a sua hipótese quando você se depara com uma realidade, que é o teu tema. Então, você tem que ter uma correlação muito grande, tem que ter uma relevância muito grande nessa tua investigação para fazer sentido, para ter qualidade, né? Aqui nós estamos, de novo, trabalhando com a ideia de que é necessário produzir algo com qualidade. Então, tem que ter relevância no tema, tem que ter clareza na formulação do problema, tem que ter clareza na definição dos objetivos e aquilo que eu comentei já na segunda e terceira aula, você tem que correlacionar o teu tema, o teu problema, o teu objetivo e a tua hipótese, precisa estar vinculado, tem que ter lógica formal entre eles. Não podem cada um migrar para outro lado, cada um por si, né? E nessa questão da coerência, né, nós temos que sempre lembrar que o que vai me ajudar a manter o link entre o problema, o tema, o objetivo e a hipótese é a relevância. É relevante a minha investigação? O tempo todo você tem que pensar sobre isso. O tempo todo você tem que pensar sobre isso. É relevante a minha pesquisa? Por que isso é importante? Porque o elemento relevância, ele aparece na justificativa, quando você precisa justificar por que você está fazendo essa pesquisa. Então, se você o tempo todo já está pensando na relevância, na hora que você vai elaborar a justificativa de estudo, todos esses elementos que te fizeram pensar na relevância é o que você vai usar para justificar a necessidade, a tua pesquisa. Ela é necessária por causa de tal e tal coisa, ela vai representar contributo para tal e tal situação. Outra coisa que é importante na elaboração do projeto, tá bom? E também, obviamente, consequentemente, na redação da dissertação. Tem que ter, além de ter coerência, tem que ter adequação dos objetivos com o método e com a execução. É aqui que se discute, geralmente, quando o orientador está conversando com você, se há viabilidade da execução. A viabilidade tem relação direta com essa ideia. Bom, vocês pretendem tal coisa, os objetivos específicos estão dizendo tal coisa. É factível, pensando qual é o método necessário para executar isso
a quantidade de tempo que você tem disponível para não somente executar, produzir dados, analisar dados e criar as interpretações possíveis dos dados, né? Então, o que é mais importante aqui? Vocês terem clareza de que a qualidade científica é verificada na produção textual quando tem essa linha que costura. Quando eu estou lendo, eu estou percebendo essa linha, que uma coisa está vinculada com a outra, está vinculada com a outra, está vinculada com a outra. Tem lógica formal mínima a redação que está sendo proposta nesse projeto e, posteriormente, na própria dissertação. Quem é que vai perceber isso? O teu orientador. Não é algo que eu possa ajudar com muita qualidade. O que eu estou ajudando vocês agora é já de largada vocês perceberem, eu preciso escrever meu projeto. Eu preciso apresentar previamente o meu projeto ao orientador que a mim vai ser designado, para eu poder avançar na elaboração da minha dissertação. Isso é uma ferramenta que ajuda vocês, né? Agora, na elaboração do projeto, nós também temos o critério de viabilidade da execução, né? E o que é isso? A viabilidade da execução é quando os desdobramentos para fins de desenvolvimento e as necessidades do país, eles são possíveis. Então, aqui eu sempre disse para vocês, nós temos um grande desafio na nossa universidade, que é educação para você, desenvolvimento para o país. Isso para nós é um princípio norteador. E nos mestrados no país, isso é uma exigência de qualidade. A exigência de qualidade está diretamente associada a que a tua investigação esteja associado a desdobramentos de contributo para o desenvolvimento ou para uma situação específica de necessidade do país. É por isso que a gente faz estudo de caso, eu já expliquei isso para vocês. Há cientistas que entendem que, para que possa ter esse desdobramento, o estudo de caso é necessário. Bom, eu não necessariamente concordo com o argumento, mas entendo que neste momento do ensino superior, da qualificação do ensino superior na área de pós-graduação, esse compromisso do pós-graduação com resolução de necessidades específicas para o desenvolvimento do país, que isso é necessário. Então, nós estamos vivendo uma situação muito, muito típica, onde a viabilidade, a análise de viabilidade dessa execução, ela está associada também às suas pretensões. Isso que você está pretendendo aqui é viável? A implantação do seu projeto tem lógica e atende às regras institucionais que nós vamos continuar vendo daqui a pouco? E os meios de verificação das atividades propostas conseguem dar garantia de resultados? É muito comum você se propor algo, fazer uma investigação, mas os resultados não necessariamente são fruto dessa pretensão, né? Relação direta entre o que eu pretendo e o que eu consigo alcançar. Então, muitas vezes no projeto, a gente questiona o elemento de viabilidade nesse sentido. Você está querendo uma coisa que não é factível. E metodologicamente você nunca vai conseguir. Metodologicamente você precisa ter link com a tua pretensão de produção de conteúdo, né? Que é o que a gente já conversou também nas aulas presenciais, né? O que eu quero dizer com isso, meus queridos? Que existe, de fato, uma relação permanentemente a ser monitorada na elaboração da ideia da sua investigação, que é o que eu pretendo, como eu quero construir o que eu pretendo e quais são os resultados que eu espero adquirir, né? Tem uma relação direta entre essas três perspectivas que o tempo todo tem que ser monitorada, porque muitas vezes o erro está no como, né? E aí, se o como é um equívoco,
lá o final do resultado vai ser irrelevante, né? O como é o método, né? É o technique, né? Que é aquela discussão na primeira aula, método ou técnica. Muitas vezes você está adotando técnicas equivocadas para chegar a um local onde metodologicamente está claro que aquela técnica não é o mais adequado. Então, o projeto de pesquisa, ele acontece quando você escolhe o tema e o tema tem que ter harmonia com as linhas de pesquisa na instituição. Se vocês olharem aqui, eu vou parar de apresentar o PowerPoint por um minuto e vou partilhar com vocês o regimento, tá bom? Só para vocês perceberem, deixa eu só ver se o regulamento está aberto, para poder partilhar uma coisa com vocês aqui que eu acho importante. No regulamento da instituição, aí que eu estou partilhando aqui com vocês, está tudo muito lento. Nós somos muitos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu reduzir o zoom aqui, que foi demais. Aqui. No regulamento, eu quero que vocês prestem atenção aqui no regulamento, que esse documento está com vocês. Ele trabalha com, com essa estrutura, que o que nós estamos conversando está aqui no capítulo 3, está vendo? Parte do texto está aqui na descrição do que é, mas logo em seguida vem aspectos específicos de cada mestrado. Então, eu vou pegar, por exemplo, vou ali no Economia, Ordenamento, Território e Desenvolvimento Regional, certo? Vou lá na página 42. Lá na página 42, quando começa a falar desse mestrado, uma das coisas que apresenta aqui na descritiva do mestrado é que o desenvolvimento científico desse mestrado tem linhas de pesquisa, tá vendo? Quais são as linhas de pesquisa que tem no ordenamento e território? Veja que a linha de pesquisa nesse curso específico está descrita aqui, ó. Na área de economia, quais são as linhas? Diretrizes, políticas econômicas, ou crescimento, a discussão dessa contraposição entre crescimento e desenvolvimento na relação local e global, né? E planeamento e ordenamento territorial, que basicamente aqui, se você quer trabalhar os aspectos mais voltados às políticas públicas, é desenvolvimento, planeamento e ordenamento territorial. Se o teu objeto envolve políticas públicas, né? Então você vê que no curso tem duas áreas. As áreas possuem linhas, né? Então isso você vai encontrar em todos os cursos, né? Não só no ordenamento e território. Eu estou propondo para vocês que vocês tenham claro que, na hora de elaborar o texto, uma das coisas que é importante ter claro é em qual linha de pesquisa da universidade o teu texto se encaixa, certo? Eu vou voltar lá para a projeção agora do nosso PowerPoint, porque é lá que está o requisito da linha. O teu tema tem que estar, teu tema tem que estar vinculado à linha de pesquisa, não é isso? Então, por que o tema tem que estar vinculado à linha de pesquisa? Eu tenho que saber quais são as linhas de pesquisa que tem no curso que eu estou fazendo. Aí você vai lá no regulamento e tira essa dúvida, né? Então, o que nós temos que ter claro nesse momento? A minha pesquisa tem linhas, que as linhas do mestrado têm a ver com o curso que eu estou matriculado,
E aí eu tenho que pesquisar o que tem lá nas linhas que estão descritas no regulamento dos mestrados. Aqui eu quero tirar um tempinho para chamar a atenção de vocês o seguinte: nós temos vários estudantes matriculados em economia e gestão aplicada e alguns em ordenamento, não sei se em ambiental menos, que se matricularam nesses cursos porque estavam aguardando se ia ou não autorizar a oferta do auditoria e contabilidade. Então, se esta é a sua situação, você está matriculado num desses dois cursos, mas originalmente você queria fazer auditoria e contabilidade, você tem que pensar que se o seu tema de pesquisa é na área de auditoria e contabilidade, é melhor você migrar para o curso de auditoria e contabilidade. É muito comum nos nossos mestrados, quando o estudante faz a disciplina de metodologia de investigação científica e se dá conta de que a pesquisa que ele tem interesse é naquele outro curso e não nesse, é muito comum ter essas migrações de matrícula. Isso é totalmente aceito por nós, porque faz parte do processo de você caracterizar melhor sua investigação, você localizar melhor sua investigação dentro da linha de pesquisa do programa de mestrado. Então, aqui nós autorizamos a abertura da turma da auditoria e contabilidade. Então, quem tem um tema de pesquisa que está mais afeto à auditoria e contabilidade, né, pode ir lá e pedir a migração. Porque foram muitos que se matricularam e, no medo de não alavancar o curso, acabaram se matriculando em outros cursos e não auditoria e contabilidade. Estou falando isso como exemplo, porque é um exemplo que eu acompanhei de perto, e lá, quando eu fui montar o grupo de WhatsApp, eu me dei conta de que pessoas que fizeram inscrição, e até eu entrevistei para a contabilidade, se matricularam no economia e gestão aplicada, né? Então, só estou explicando que o tempo de mexer, de localizar de forma correta qual é o mestrado que você está matriculado, e está também diretamente associado a esse estudo que você faz agora, na hora que você elabora o seu projeto, que é quando você pega, bom, eu vou definir meu tema, vou definir qual é realmente a pesquisa que eu vou fazer, vou definir o objeto, vou definir os objetivos. Então, aí, nessa hora, dá uma olhada lá se qual linha de pesquisa a tua pesquisa pertence, né? Porque a nossa investigação tem que ter essa finalidade, né? Essa afinidade, e isso será avaliado na banca, né? Geralmente a gente dá uma olhada, e a gente exige que os orientadores tomem esse devido cuidado de garantir essa harmonização com o mestrado, as suas áreas e as suas linhas, o trabalho tem que estar afinado, né? Então, geralmente você elabora o seu projeto, a tua proposta de pesquisa com o orientador. Veja bem, o que eu estou pedindo na disciplina não é o trabalho que você fará com o seu orientador, é um trabalho prévio. A proposta mesmo, elaborada com todos os elementos, com as 15 páginas devidas e devidamente organizadas, elas são um produto final do primeiro ano letivo. Né? No final do primeiro ano, você tem condições de participar de um seminário onde você vai apresentar o seu projeto de pesquisa. Né? E até lá você já vai ter designado um orientador, um co-orientador que vai te ajudar nesse processo. Né? Então, você desenvolve a investigação e você faz o levantamento de dados, bibliografia, e elabora o trabalho, responsabilizando-se pelo uso dos direitos autorais salvaguardados por lei a favor de terceiros, quando das citações, cópia, transcrição de trechos de outra, e preservando a ética. Esse item que está lá no nosso regimento, isso aqui é copia e cola do nosso regulamento, né? Esse item diz respeito ao nosso último ponto de pauta da aula de hoje, que é o elemento, a credibilidade e a maneira como eu uso as fontes que eu utilizo para a produção do meu trabalho.
Então, vamos ter claro que esses elementos, que são elementos das regras institucionais, em boa medida, são os elementos daquilo que a gente já conversou nas 3 primeiras aulas, e estou reforçando, e estou acrescentando um ou outro material, e como já foi compartilhado com vocês o regulamento institucional, né, vocês devem ter essa preocupação, tá bom? Bom, além desses elementos, tá, aqui, veja bem que nós estamos nas regras institucionais, voltando lá para o início da aula, né? O primeiro ponto de pauta da nossa aula está superado. Agora nós vamos para o segundo ponto da aula de hoje, né? Que é o aspecto da forma. Quanto à forma, nós temos aquilo que nós já abordamos na aula 1, né? Mas vou recordar. Na aula 1, a gente viu lá no capítulo 3 do regulamento que isso aqui é quanto à dissertação de mestrado, não quanto ao projeto. A dissertação de mestrado possui elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Mas aqui não estão os pós-textuais. Então, esses ainda são os textuais e não coloquei o pós-textual. Não coloquei. Desculpa, mas está lá. Aqui eu só coloquei esse porque é o corpo principal da dissertação. Faz parte do pós-textual, lá no regulamento, no capítulo 13, né, tem os elementos pós-textuais ali no... Deixa eu achar aqui no regulamento. Só um minuto. Estou olhando aqui o regulamento, vocês têm o regulamento também. No regulamento, o capítulo 3 é de normas técnicas de dissertação. Então, logo ali no capítulo 3, no artigo, ele é um capítulo pequeno, né? É o artigo 30. Não, aqui é mais. Aqui achei. 37. É que tá os elementos pré-textuais, que eu coloquei ali no PowerPoint, os elementos textuais e os elementos pós-textuais, que é referência bibliográfica, apêndice e anexos. São esses 3 itens. Esqueci de copiar, desculpa. Mas os elementos pré-textuais, né, que é onde nós vamos focar agora aqui a nossa energia, eles são, como diríamos, a apresentação geral daquilo que vai ser o teu texto, né? Não é o texto ainda. Por isso que eles chamam pré, né? Pré de antes. Pré-texto da sua dissertação. Então, por isso que são esses elementos que a gente conhece bem: a capa, a folha de rosto, dedicatória, agradecimentos, uma epígrafe, um resumo, um abstract, ou resumê, né? Eles estão separados aqui, mas não são separados, né, obviamente. E quadros, figuras, abreviaturas, né? Depois que se apresenta esses elementos, é que você apresenta o índice. Então, eles são literalmente pré-textuais, porque o índice, ou índice, ou tem um outro nome, esqueci agora. Eles, vamos dizer assim, o índice é o que abre o texto. A partir do índice é o texto, não é mais os pré-textos, né? Então, todos os pré-textos, você tem ou não, vem antes do índice. Uma vez chegou o índice, aí vem o que é os elementos textuais, né? Agora, antes de entrar no elementos textuais, eu quero voltar lá no nosso regulamento e mostrar para vocês uma coisa que eu acho importante a gente olhar quanto aos elementos pré-textuais, tá? Vou
de novo, vou como é que chama? Interromper essa apresentação e apresentar outra tela, que é essa daqui, ó, que é, vou voltar lá para o regulamento, tá bom? Tem lá na página, deixa eu ver aqui, 29 desse documento PDF que se chama regulamento, tem esse desenho que eu achei ótimo, ó. Ele diz assim: a capa é a primeira coisa, é obrigatória. A folha de rosto é obrigatória. Atrás da folha de rosto é obrigatória a ficha catalográfica. Geralmente, quem ajuda a gente a fazer a ficha catalográfica é alguém de biblioteca, que é especializado em montar isso. Você pode, optativamente, colocar uma errata no teu texto, que a gente geralmente não coloca, principalmente porque a gente corrige antes de entregar, né? A página de aprovação, que também é obrigatório, é aquela folha que vai a assinatura da banca, né? Isso aqui é os pré-textuais da dissertação de mestrado, não é isso? Então, é obrigatório apresentar a folha que tem a nómina da banca que aprovou o texto. Isso é muito importante, porque a banca, se o teu texto presta ou não e vai para conhecimento público, porque uma dissertação e um mestrado é de conhecimento público, né? Então, o que acontece aqui é que a banca precisa ser nomeada. É um fato da realidade, né? Então, vou diminuir aqui para a gente enxergar melhor a folha como um todo, né? Nós temos, então, a página de aprovação, que é a nómina da banca. Aí você tem qual é obrigatório, mas é opcional a dedicar, é opcional agradecer e é opcional ter epígrafes. É opcional ter lista de ilustração, se o seu trabalho não tem ilustração, não precisa ter lista de ilustração. É opcional ter lista de tabela e é opcional ter lista de abreviatura e siglas. No entanto, apesar de ser opcional, lista de tabela e siglas, se o teu trabalho você utiliza sigla, se no teu trabalho você utiliza a tabela, não é opcional, é obrigatório, tá bom? Ele é opcional só porque numa dissertação pode ou não ter. Essa é a estrutura da sequência dos elementos pré-textuais. É obrigatoriamente nessa sequência que vem os elementos antes do resumo, antes do abstract, tem que ter a diferença de um para outro, né? E basicamente, o resumo e o abstract são sinônimos. O fato é que, numa dissertação de mestrado, é obrigatório ter 2 idiomas, né? Então, tem que ser português e inglês ou português e francês, né? É obrigatoriamente 2 idiomas, o resumo na apresentação da dissertação. E, finalmente, chega no índice, que é obrigatório, né? Então, esses são os elementos pré-textuais. Nós não vamos gastar tempo com eles, porque os elementos pré-textuais você vai discutir lá quando estiver construindo a dissertação. E aí vai passar por vários debates sobre os elementos de constituição estética da sua dissertação, né? Essa conversa ainda vai longe. Mas vamos voltar aqui para para a nossa apresentação principal da disciplina, né? Que é os elementos textuais, né? Agora nós vimos a ordem, obrigatoriamente, dos elementos pré-textuais, agora nós vamos lá e vamos trabalhar os elementos textuais. E aí, por que nós vamos parar um pouquinho mais de tempo nos elementos textuais? Porque aqui está também o que eu conversei com vocês na aula 1. Na nossa primeira aula, eu pedi que vocês fizessem o projeto de pesquisa e concentrassem, tirando a capa, que é sempre importante ter capa, né? Mas que vocês concentrassem na produção do seu projeto de pesquisa nesse capítulo 1 dos elementos textuais da dissertação. Porque se você fizer isso bem feito, o que vai acontecer?
Obrigatoriamente você vai utilizar isso lá com o seu orientador na hora que você for fazer mesmo o seu projeto de pesquisa, né, com o seu orientador para estar pronto até o final do ano para você apresentar no seminário de apresentação do projeto de pesquisa. Então, acompanhe comigo o raciocínio. Você vai trabalhar agora até semana que vem para me entregar o teu tema e você vai apresentar o teu tema nesse formato, né? Que você vai fazer uma introdução, vai apresentar seu problema, vai apresentar o objeto, vai descrever os objetivos gerais, os objetivos geral, os objetivos específicos, vai levantar suas hipóteses e vai escrever a sua justificativa. Não vai apresentar para mim métodos e materiais, porque isso aqui já depende muito da intervenção e do debate que você vai fazer com o seu orientador. Né? Então, você vai pegar do item 1 até o item 6 para trabalhar um processo redacional que nós vamos chamar o projeto de pesquisa a ser entregue no final desta disciplina. Tá? Então, vou repetir. Isso aqui está lá no regulamento, são os elementos textuais da dissertação de mestrado, que nós vamos transformar em início redacional do próprio projeto, que você vai depois aperfeiçoar com o seu orientador. Para mim, para a disciplina, para entregar como trabalho de conclusão da disciplina, que é o início efetivo do teu projeto, você vai entregar a introdução, o problema, o objeto de estudo, o objeto geral, os objetivos específicos, as hipóteses e a justificativa. Lembrando que, já na primeira aula, já na segunda aula, já na terceira aula, eu pedi para vocês trabalharem exatamente esses elementos, né? Porque não precisa eu dizer tá bom, tá ruim, o importante é que você se debruce sobre, já pensar sobre isso, e não entrar nas disciplinas achando que só depois você precisa pensar nisso. É fundamental que, enquanto você vai trabalhando as próximas disciplinas no programa do mestrado, você já se aproprie de o que esse processo de estudo vai te ajudar a produzir a tua dissertação. E aí é o projeto que te ajuda, é o projeto que te dá um norte. Então, o que você está escrevendo agora é mesmo para te nortear em relação a tudo que você vai produzir teoricamente a partir de agora, seja nas disciplinas, seja depois nos seminários e no debate com a orientação. Bom? Ora, isso aqui é o capítulo 1 do que será a sua dissertação. Se você já mastiga isso aqui, não tenham dúvidas que trabalhar qual é o método material e depois o restante da própria redação do texto vai ficar mais fácil. Não tenho dúvida sobre isso. Por quê? O resto do texto, olha só, pronto, ficou fácil. Fundamentação teórica. O que é a fundamentação teórica? Basicamente, é esse processo de pensar o tema e investigar qual é as bibliografias, que recursos, quais são as fontes que já tem disponível. Porque você não escreve um projeto no momento inicial sem correr atrás das fontes. É por isso que, na aula 2, a tarefa era vincular recurso bibliográfico ao meu tema. Você tem que massificar essa estratégia, pensar recursos e ler e organizar e sistematizar ideias, porque quando você for escrever a fundamentação teórica do teu trabalho, ali vai ser fundamental esse processo de mastigar quais são os recursos disponíveis que nós temos para a produção do seu tema. E isso é um trabalho pessoal intransferível. Ninguém vai conseguir fazer isso melhor do que você mesmo, porque você ainda está mastigando qual vai ser o teu tema, mas se você for usar a inteligência artificial agora, você vai fazer um trabalho errôneo. Ou vai entregar para a inteligência artificial produzir o teu trabalho e isso vai ser ruim do mesmo jeito. Porque a inteligência artificial, como nós sabemos, não é inteligente. A gente faz perguntas e vem um monte de coisa, acervos organizados de forma digital. Logo, porque é digital, é massivo, né? É volumoso. E aí faz resumos que nos ajudam. Mas chamar isso de inteligência é uma pretensão. Tem gente que chama de inteligência, tá bom, não vou discutir se é ou não inteligência.
que eu estou somente explicando é que o teu tema é uma autoria sua. Não tem computador que consiga fazer o que você precisa pesquisar, o que você precisa investigar. E na fundamentação teórica, é claro, se você puder usar auxílio de inteligência artificial para fazer melhor, melhor, tudo bem, mas qualifica, mas não faz por você, né? Que é o questões éticas, a gente vai trabalhar isso mais para frente nessa aula, daqui a pouco. Né? Então, o capítulo 3 da dissertação de mestrado é o seguinte, bom, você disse que você vai fazer, e vai fazer, você já colocou isso no cenário de qual é o estado atual da questão, o que já existe discutido e sobre sobre a tua temática, sobre o teu objeto, sobre os objetivos específicos, aí você tem que avançar para aquilo que nós chamamos metodologia do teu trabalho. Você tem que dizer qual é a tua área de estudo. É que você diz aqui, não é metodologicamente. É nesse capítulo que você apresenta como que você vai produzir dados e já anexa os resultados de pesquisa, né? Porque no capítulo seguinte já é a análise do que você produziu aqui no capítulo 3. Capítulo 3 você apresenta, na fundamentação teórica se faz a discussão mais global do método, mas é aqui que você faz a organização material do método, porque você já está produzindo os dados, né? Então, aqui tem uma pergunta interessante, do que elementos pré-textuais devem ser incluídos no projeto a ser apresentado no dia 5. O que eu sempre digo para quem veio perguntar até mim até agora é, se você quer alterar o tema, altere do jeito que você quiser. Mas voltando aqui para responder essa pergunta, no trabalho do dia 5, do elemento pré-textual, basta a capa. Não precisa mais do que capa, tá bom? Faça a capa e já vai direto para introdução, problema e tal. Alguns de vocês já até apresentaram capa fazendo a entrega do tema, né? Eu estava dando uma olhada no material que vocês entregaram. Mas aqui, a minha proposta para vocês é que vocês apresentem uma capa e já entrem na apresentação do trabalho, tá bom? Então, lembrando, o tema muda sempre. Vocês ainda vão mudar o tema até afunilar a investigação com o seu orientador. Não se preocupem em ser ultra fiéis ao tema ao longo do tempo. Vocês começam... Claro, talvez alguns de vocês já tenham o tema, porque na investigação da licenciatura já ficou pendente, você quer se aprofundar, então você já tem mais claro. Mas eu tenho certeza que a maioria de vocês estão ainda mordiscando a temática e tentando fazer com que ela fique mais, como eu diria, mais definida, né? Focalmente definida, para de fato virar a tua investigação. Então, como eu ia dizendo, quando eu parei aqui para esclarecer essa pergunta aqui no chat, nós temos aqui uma caracterização do estudo, no capítulo 3, que está diretamente associada à apresentação da fundamentação teórica, que também apresenta metodologicamente a abordagem de investigação. Porque na fundamentação teórica, você faz, por um lado, o estado atual da questão, e, por outro lado, você já perfila por que, considerando o estado atual da questão, considerando a pretensão do tema, a hipótese, você vai fazer tal abordagem e vai, inclusive, apresentar a estrutura mínima da metodologia já na fundamentação teórica. Mas os materiais, o uso e a organização metodológica
da sua investigação vai acontecer no capítulo 13. Tem uma coisa muito importante, tem gente que já apresenta resultado no capítulo 13, tem equívoco aqui, o capítulo de apresentação de resultado é o 4. Capítulo 3 é a organização e a descrição da produção dos dados. Então, tabelas e materiais que são apresentados no capítulo 3 é diferente de tabelas e materiais que são apresentados no resultado. Por quê? Uma tabela é a tabela que eu apresento os dados pesquisados, investigados, que eu apresento a organização das informações em harmonia com o que eu disse lá no Fundamentação Teórica, já investigando tentando responder meus objetivos, a minha hipótese e descrevendo os objetivos específicos. Então, eu organizo os dados, eu apresento os dados, organizando, tomando por base objetivos específicos, tomando por base a minha pretensão, que está na minha hipótese, e já organizo os dados de acordo com a fundamentação teórica, onde eu apresentei alguma questão metodológica. Mas é apresentação. Por isso que aqui a palavra que é usada é caracterização. Né? Então, o que é importante para nós percebermos? Que na elaboração do projeto, ainda não é investigação. Na elaboração do projeto, coloca-se mais força no que eu estou chamando de capítulo 1, do papel do capítulo 1, porque no projeto é mais bem definido, é quase o que realmente você vai fazer na tua dissertação, o aspecto metodológico e o aspecto estado atual da questão. Então, tem uma pergunta aqui boa também. No trabalho a ser entregue no dia 5, se tem que ter as 10 ou 15 páginas exigidas. Não precisa. Eu já tinha dito na aula que o projeto tem que ter aí entre 5 e 6 páginas, não precisa mais do que isso. Vocês vão me apresentar até o dia 5, tá bom? Não há tempo hábil para vocês fazerem uma boa fundamentação teórica. Vamos voltar lá nos pré-textuais. Os pré-textuais se apresentam o problema, objeto de estudo, mas essa parte aqui, hipótese justificativa, não tem como. Eu até dispensei o 7 por causa disso. Vocês não vão ter tempo hábil de discutir metodologicamente o que vocês vão usar. Então, o melhor mesmo é que vocês trabalhem um pouco mais concentrado a parte textual, né, que é o problema e a justificativa. Então, a apresentação do tema e as hipóteses, elas se explicam a partir dessa correlação do problema e a justificativa, né, que é a relevância do problema. Então, eu estou entendendo que vale a pena vocês focarem mesmo na produção de 5, no máximo 6 páginas. Então, o importante é que você faça o exercício de escrever, né? Não haverá apresentação do projeto na aula, tá? Vocês vão entregar o projeto no dia 5. E a entrega vai ser em formato de PDF. Então, tem alguém aqui perguntando a diferença entre o objetivo geral e o objetivo específico, né? É uma boa pergunta. Eu acho que vamos voltar lá para elementos pré-textuais. O objetivo geral e o objetivo específico, eles têm um sujeito aqui que é importante ter claro qual é o objeto de estudo. Veja como as palavras são brincadeiras linguísticas, né? Tem problema, tem objeto, tem objetivo e objetivos. O objeto, aqui nessa estrutura, é quase o problema, né? Mas o problema é descritivo. O objeto o problema é reflexivo, o objeto é descritivo. Então, é o inverso de como vocês manusearem em sala de aula, né? O objeto é o tema e o problema é o problema. O problema é sempre um problema, né? Mas ele está dentro de um contexto, né? Que é um objeto. E o objeto pode ser o tema.
Então, aqui nós vamos diferenciar essa linha, o que é problema e objeto, dessa outra linha, o que é objetivo geral e específico. Porque a grande diferença do objeto para o objetivo é que o objeto é uma realidade a ser investigada, certo? E essa realidade tem uma problemática que precisa ser investigada. Então, esses dois elementos aqui, está tranquilo que foi o que a gente discutiu ali na aula 1 e 2. Né? Eu tenho que resolver um problema dentro de uma realidade específica. Você quer chamar isso de tema, quer chamar isso de problema? Há quem chame de objeto. Já apareceu uma terceira expressão, que basicamente é o seguinte: bom, dentro dessa realidade, eu não posso interpretá-la como um todo, né? Porque toda investigação científica é focada, ela precisa ser demonstrativa de uma realidade. Para demonstrar, eu preciso delimitar. Né? Então, esse processo de delimitar uma realidade é tema, problema, objeto. Entendeu? Então, aqui, por exemplo, objeto é a realidade em si. Vou investigar essa garrafa d'água, por que ela está o nível tão baixo de água. Né? Eu estou aqui com a hipótese que alguém já abriu a garrafa, óbvio, a primeira é a mais provável. Né? É que ela provavelmente está vazia porque alguém abriu e bebeu, certo? Probabilística. Né? Mas como é que eu descrevo isso como uma investigação? Né? Qual é o meu tema? Garrafa d'água. Vou estudar as garrafas de água e a sua confiabilidade. Aí, qual é o meu objeto? Eu posso ter uma garrafa, eu posso ter várias garrafas, porque pode ser uma pesquisa comparativa. Né? Eu preciso, então, delimitar o território da minha investigação, dizendo, eu não vou investigar somente essa garrafa, eu vou investigar várias garrafas que estavam nas mesmas condições, do mesmo jeito, e algumas têm essa característica de estar mais vazia. Né? Então, eu vou territorializar a minha investigação, vou descrevê-la de forma mais correta, mais apurada, para que a minha pesquisa tenha maior materialidade de investigação. E essa investigação, a materialidade da investigação, está diretamente associada a qual é o problema mesmo que eu quero pesquisar. Eu quero pesquisar essa quantidade d'água ou eu quero pesquisar uma observação mais ampla? Eu tenho observado que tem muita garrafa aqui em cima dessa mesa vazia. Olha só, achei uma cheia. Tem uma cheia e uma vazia. Ah, achei outra, pela metade. Eu quero investigar esse fenômeno. No universo de 3, 4 garrafas, existe um comportamento diferenciado entre elas, eu preciso entender que comportamento é esse, quais são os motivos, as suas razões. Então, a materialidade é o objeto. Quer dizer, o que é que eu preciso investigar e por que é problemático é a descrição do problema. Uma vez eu fiz isso bem feito, fica fácil detectar o objetivo geral, porque você territorializou a tua investigação. Ao territorializar a tua investigação, você sabe dizer, bom, qual é o objetivo geral dessa minha investigação? O objetivo geral da minha investigação é em compreender, geralmente é o verbo infinitivo, compreender o comportamento das quantidades de águas nesse universo de reservatórios disponíveis aqui sobre essa mesa. Ponto, objetivo geral. E os específicos, quais são? Compreender as quantidades, como que se constrói as quantidades da água. Compreender quais são as possibilidades de usabilidade do reservatório, considerando o lacre das águas. Já estou nos específicos. Uma vez eu soube dizer qual é a realidade, eu sei dizer qual pedaço da realidade vai ser parte da minha investigação. Isso é o objetivo específico. Fica bem mais fácil se você consegue definir com qualidade a sua percepção da realidade que você quer investigar.
Então, você tem que treinar muito a percepção e prestem bastante atenção. O fato de eu pedir para vocês me entregarem isso até o dia 5 é porque o primeiro passo, vocês têm que aprender que primeiro você tem que se debruçar o que é mesmo que eu quero estudar. Aí eu vou dar uma olhadinha na literatura disponível. Bah, você vê que eu não pedi bibliografia aqui. No projeto que vai ser entregue no final do ano, você vai ter que ter a bibliografia, que é o estado atual. Eu já avancei em outros elementos que vão ser subsídios fundamentais para a produção da pesquisa, né? A brincadeira linguística da elaboração do objeto, o objetivo geral para os objetivos específicos, se é verbo, se é infinitivo, não é? Siga a orientação do seu orientador, porque isso muda, depende de onde o orientador fez o doutorado dele. O orientador geralmente é um cara com doutorado, dependendo de onde ele estudou, qual foi a exigência da universidade que ele trabalhou, ele vai entender isso de um jeito ou de outro. Nós temos um posicionamento muito lato em relação a isso, e somos geralmente muito generosos, mesmo porque muitas vezes a definição do uso verbal e das palavras no objetivo geral e específico vai variar, depende da área de conhecimento, depende da formação das pessoas, e a gente não precisa discutir isso com muita profundidade. O que é importante é que a gente entenda qual é a função social de cada um, o que é o objeto, o que é o objetivo geral e o que é específico. Obviamente, o objetivo geral e os específicos são interdependentes. E os objetivos gerais, os específicos, é isso mesmo, é uma especificação, ou seja, é uma delimitação maior ainda daquilo que é o objetivo da dissertação. Aqui eu vou pedir para vocês um pouco de paciência, porque nós temos que avançar nos elementos da aula que eu acho altamente relevantes para a gente não perder de vista que é conteúdo do dia de hoje, né? Então, superar um pouco esse aspecto de conteúdo, que é como é que eu organizo a produção dos conteúdos que eu vou produzir. Isso aqui vai ficar para discussão e debate com o seu orientador. E aí, agora, eu acho que é legal a gente avançar nesse item que se chama fontes, recursos, copiação e plágio. Foi o tema que eu dei ali na última aula presencial, na nossa terceira aula presencial. Nós fizemos aquele exercício de, na aula 1, pensar estrutura, pensar método. Na aula 2, a gente pensou, bom, eu preciso de recursos, eu preciso usar fontes para acessar os conhecimentos disponíveis e pensar melhor meu objeto, pensar melhor meu tema, né? Então, foi aquele exercíciozinho de associar ao tema que eu já tinha pensado uma fonte literária, né? É óbvio que o grosso das fontes são artigos e periódicos que são publicações em revistas científicas, né? Tem que tomar o cuidado de não ser publicação não confiável. O que é uma publicação científica? É revista que passa por pares, né? Quer dizer, a publicação dos artigos foi autorizada por um debate antes da revista passar a existir. Isso garante muita credibilidade na produção do conhecimento, né? E esses especialistas, que são geralmente anônimos, que avaliam a produção antes da publicação, eles vão ser filtros prévios à publicação daquele artigo que você está usando de fonte. E isso garante credibilidade científica, aquele artigo, né? Por isso que quando a gente decide ter uma revista científica nas nossas universidades, a gente tem que ter o cuidado de garantir o debate dos especialistas sobre qualquer material que a gente vai publicar, né? É bem interessante a dinâmica, né? Eu mesmo participo de conselho editorial de revistas no Brasil, já sou revisora de artigos, né? Eu acho barato, porque no processo de revisar o artigo, você debate o artigo com o autor, né? Muitas vezes, né? Ou você pede para ele esclarecer melhor alguma coisa, ou você pede para ele revisitar alguma questão, né? O cara pode não concordar, aí ele não vai continuar submetendo, ele vai pedir outro avalista, né? Mas, em geral, é um debate super criativo, e eu mesmo, quando submeto meus artigos, eu adoro quando vem o debate, porque a gente fica com raiva quando alguém critica o que a gente faz, mas é bom demais, porque qualifica o que a gente faz, né?
Então, a fonte, que é a produção, essa parte que a gente começou a trabalhar ali na aula 2, né? É um processo largo, contínuo, acontece durante todo o tempo da produção da dissertação, né? Acontece agora no processo de elaboração do projeto e depois se matura muito mais quando você vai produzir a dissertação. Imagina que você cria todo o seu método de pesquisa, você vai ter um monte de dados para analisar e a fonte que você pesquisou não te ajuda a entender o que você pegou de dados. Aí você vai ter que voltar, ampliar a tua pesquisa, buscar outras interlocuções, porque as fontes que você tinha visualizado até aquele momento te ajuda pouco ou parcialmente na análise e na interpretação dos dados que você já coletou. Aí você tem que voltar a pesquisar, voltar a fazer investigação literária, e ou a gente investiga livro, ou alguém sugere algum livro, né? Ou são realmente artigos. E fora isso, para coisas mais atuais, né, mais recentes, é muito, muito importante você consultar até esses repositórios de teses e dissertações que existem nos países, né? Na nossa aula, a gente visitou os repositórios do Brasil, depois o colega sugeriu o repositório em Portugal, né? Então, são repositórios de teses e dissertações dos países. Como você fala em português, facilita muito, e aquele de Portugal, que tem um espectro muito grande de dissertações sobre Angola, vai ajudar mais ainda, porque os conhecimentos mais recentes do próprio país, provavelmente você vai achar nessas teses ou na bibliografia dessas teses e dissertações, né? Então, aqui o que eu quero apresentar para vocês é um dado de realidade, que as fontes que a gente utiliza para a produção dos nossos trabalhos são fontes que a gente pode tranquilamente ter claro que elas vão ampliar ao longo da produção. Aqui uma informação importante. Como que eu devo tratar as minhas fontes? Eu sugeri na última aula que você se dê o trabalho de fazer uma ficha de leitura. Por quê? A ficha de leitura, ela tem um papel fundamental depois que você já acumulou muitas leituras para o seu trabalho. Você não vai o tempo todo voltar naquele artigo, o tempo todo voltar naquele livro. Às vezes é um livro que você nem tem acesso fácil, você teve acesso, fez o ficha do livro, e depois teve que devolver para uma biblioteca, foi emprestado, já devolveu para um amigo, e você vai se dar conta lá para frente que você precisa de algo que está lá naquele livro, você não lembra mais. Qual é a função da ficha de leitura? É te dar esses elementos que você destacou, que são fundamentais, e que vai te auxiliar a posteriori em retornar para aquele material que você já leu. Então, você vai acumulando a ficha de leitura conforme você vai acessando. Lê um artigo, ficha. As fichas não sempre são longas, elas podem ser curtas, mas obrigatoriamente a ficha tem que ter as ideias principais que te chamaram a atenção e, eventualmente, a transliteração, né, a transcrição ipsis literis de partes dessa literatura que você já leu e que você sabe que vai usar no seu trabalho, porque ela é muito óbvia, ela é muito básica e ela é muito necessária no teu trabalho, né? Então, um artigo científico, que é uma base importante que a gente usa, ele tem confiabilidade uma vez publicado, né? Porque o processo anterior à publicação dele foi um amplo debate. Um livro acadêmico não é qualquer livro publicado. Geralmente a gente se fia mais em editoras universitárias. Hoje em dia é muito comum o sujeito, sei lá, escreveu um livro e ele mesmo publicou e está vendendo aí na porta da escola. Isso é muito comum. Quem é editor? Ele mesmo. Livros cujo processo editorial foi feito pelo próprio autor num projeto individual, ele não é confiável cientificamente, por mais que a pessoa que escreveu, a gente confia muito na produção dela.
O que faz com que um livro seja confiável cientificamente não é se o autor é alguém super renomado que eu conheço, né, ou um professor da minha universidade. Aqui em Angola é muito comum os professores da universidade, porque precisa ter livro, precisa ter livro, publicam livros ele mesmo financia, ele mesmo publica, ele mesmo vende, e às vezes obriga os alunos na licenciatura a comprarem, e esse sujeito só está sendo um vaidoso. A publicação de um livro científico obrigatoriamente passa por um debate que não é ele que vai ler o livro, vai avaliar o livro, vai dizer isso aqui é publicável. Geralmente isso acontece, quando é científico, nas editoras universitárias. Por quê? Porque as editoras universitárias possuem comitê científico que validam os livros que serão publicados sob a sua chancela. Não existe publicação das editoras universitárias sem que haja previamente um grupo de pares que chancelam que aquele livro é confiável ou não. Então, quando você for utilizar sua fonte, se preocupe um pouquinho em ter segurança de que a fonte é fiável cientificamente, né? Por isso que nós temos sempre um exercício cuidadoso de produção de, de fontes para a nossa pesquisa, né? Quando você for ler, quando você for fichar, tome o devido cuidado de verificar a sua fiabilidade científica. Aqui tem alguém pedindo para retirar as câmeras. E aqui foi uma coisa que estava lá no início da aula, por favor, né? Quem está com câmera ligada. Eu não estou vendo ninguém com câmera ligada, mas se tiver alguém aí com câmera ligada, por favor, desligue a câmera para facilitar a conectividade, tá bom? Então, algumas pessoas aparecem mesmo com câmera ligada. Como é que eu desligo a câmera? Vai ali no rodapé do Meet, bem ali na parte do rodapé do seu, da página da plataforma, que tem lá uma câmerazinha parece câmera de cinema antigo, esse quadradinho com a lupazinha, né? Ali vocês conseguem desligar e ligar bem do lado do microfone. Então, você liga e desliga o microfone, e você liga e desliga a câmera, tá bom? E aqui nós estamos pedindo, então, que vocês desliguem a câmera, porque isso ajuda na conectividade quando tem muita gente. Então, estamos com esse problema, né, de que as fontes precisam ter confiabilidade. Mas como é que eu resolvo confiabilidade nos dias atuais, né? Por quê? Francisco, você fez a pergunta dos 5 páginas. O problema das 5 páginas é teu, não é meu, não. As 5 páginas devem conter, já disse, vou repetir, que é a proposta, deve conter do item 1 ao item ponto 6. 1 ao ponto 6. 1, que é introdução, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. O que vocês vão me apresentar no dia 5 são esses elementos redacionais do capítulo 1 da dissertação. Obviamente, não trabalhados na sua integridade plena, mas trabalhados já como formato que são os mesmos elementos que são exigidos no projeto, tá bom? Então, 5 a 6 páginas, como você vai encher essas 5 a 6 páginas, não é problema meu, é de vocês. Né? Na minha opinião, é elemento suficiente, mais do que suficiente, para ter 5, 6 páginas de redação. Então, aqui, considerando o problema da fonte, eu trouxe esse link aqui que eu quero que vocês vejam, que é um link que é... Peraí, tem algum problema aqui.
nesse link, ele não está acessando o link. Estranho. Era para eu clicar aqui e ele ir lá, foi, na página. Ele abriu a página, mas vocês não estão vendo. Espera um momento. Nós vamos ter que parar a partilhar e partilhar novamente. Então, aqui, esse link aqui, como vocês vão receber o material, né? Esse link aqui dá na seguinte página. O link dá na seguinte página. Só um momento. É um link para uma página, né? Que é um texto. É interessante como na produção da iniciação científica, hoje na internet você encontra tudo quanto é tipo de software, site que se oferece para. Eu acho que até produzem texto, né? Eu já perguntei para vocês se vocês gostam de comprar coisa pronta, né? Mas, de qualquer jeito, o que tem aqui? Um negócio interessante. Olha só. Você tem aqui a importância das fontes, como encontrar e avaliar. É um grande desafio de todos nós, né? Como é que eu vou lidar com a minha fonte para que ela seja, de fato, credível? Então, esse artigo, a professora aqui se dá a tarefa de dizer o que é confiabilidade na fonte acadêmica, como é que se constitui a confiabilidade, que é um pouco que a gente já conversou, né? E aí ela dá dicas de como identificar quanto ao público, né? Ou seja, se elas são geralmente produzidas por profissionais ou a própria academia, né? Quanto ao conteúdo, elas são caracterizadas por uma abordagem rigorosa, baseada em evidências. Então, você vai ler o texto, e o próprio texto, metodologicamente, é autoexplicativo. Os conteúdos são dados objetivos, não tem adjetivos, subjetividades indevidas, né? E essa questão de que a atualização, né, da pesquisa. Teve gente que me perguntou na aula de presencial se tem que ser coisa recente ou não, né? Você vê que nesse artigo ela está dizendo que, dependendo do campo, obrigatoriamente você tem que pesquisar somente os últimos 5 a 10 anos, ou até mais recentes do que 5 anos, porque essa janela de tempo já te traz aquela área do conhecimento, aquela pesquisa, geralmente no estudo de caso isso é muito verdadeiro, que é mais recente sobre aquela abordagem, mas não necessariamente, né? Existem fontes que são clássicas e que são muito antigas, né? Eu mesmo que sou da área a minha investigação de mestrado e doutorado é da área teológica, eu estudei textos do primeiro século. É o contrário, né? Quanto mais antigo o texto que você tiver acesso, mais segurança vai ter a tua coleta de dados. Então, a fonte é muito relativa, né? Então, mas aqui, de novo, né? Ela apresenta monografias, volumes editados, obras de referência. Existem obras de referência em todas as áreas de conhecimento, óbvio. Geralmente, como é que você sabe que uma obra de referência? É aquela obra que aparece citada em tudo quanto é trabalho que você lê. De fato, existem teóricos que são. E aí vem essa coisa das fontes, de artigos. Olha só, artigos podem ser encontrados em revistas, mas também em anais de conferências. E muitos livros são organização de artigos com mais de um autor, né? E na academia é muito comum. Eu mesmo não tenho livro, eu tenho uns livretinhos, mas em livro eu tenho artigo, não tenho, a minha produção acadêmica pessoal. Né? Tipos de fonte, né? Na web. Tem revista online, tem repositórios institucionais, tem sites governamentais e organizações. Aqui é o que a gente também já brincou um pouquinho, procurando artigos em plataformas eletrônicas, de revista eletrônica, está cada vez mais frequente, a fonte está disponível em formato eletrônico. É muito pouco provável que você vai achar revista hoje em dia impressa em papel. As revistas acadêmicas,
eu tenho um bom tempo que estão cada vez mais disponíveis em plataforma digital, né? Então, aqui, o que nós temos que ver? Que você tem que se averiguar a credibilidade, precisão, profundidade e autoridade das fontes, né? Claro que eu também estou trabalhando com vocês essa ideia de que, uma vez você encontrou a tua fonte, você deve organizar a tua própria ficha de leitura sobre a fonte, para você ter essa confiabilidade tua, né? De você ter lido, de você ter cruzado mais de uma fonte, de você ter organizado isso ali, na tua justificativa, ali no teu escopo teórico, quando você apresenta as fontes com maior frequência, né? Então, novamente, nós temos que recordar que fonte é a alma do negócio. Você tem que imediatamente se debruçar sobre elas, imediatamente organizar o máximo de fichas de leitura possível, para poder se assegurar que o teu trabalho vai estar bem respaldado por, por, por credibilidade, né? Se você usar muito pouca fonte, o teu próprio trabalho fica suspenso, suspeito na credibilidade dele, né? Então, novamente eu vou repetir, porque parece que não fica claro. No dia 5, você vai lá nessa estrutura, introdução 1.1, 1.2, 1.2, 1.3, 1.6, essa é a estrutura que eu quero que você apresente no dia 5. Tá bom? Põe a gordura de texto lá dentro sobre o seu tema e tá bom. É isso que vocês vão me entregar. Então, quando você estiver discutindo, você veja bem que não existe nessa estrutura, porque eu já estou pensando em te ajudar no recurso para a tua redação, não existe o item fundamentação teórica, porque ela está lá, no capítulo 2, não é isso? Mas está pressuposto que você lê livro, que você achou alguns artigos, quando você vai trabalhar a justificativa, que você vai trabalhar a apresentação do seu problema, né? Então, eu quero que vocês apresentem o que vocês já conseguiram reunir de bibliografia mínima, né? Para poder ter claro qual é o material que você vai utilizar para desenvolver a sua dissertação. Lembrem que o que vocês vão apresentar para mim é um pré-projeto, e pré-projeto não, é a tua ideia, tentando organizá-la para você elaborar o teu projeto até o final do primeiro ano, né? Então, o nosso problema aqui é que eu estou diferenciando com vocês a fonte do recurso, né? A fonte é isso, é literatura, é conhecimento produzido, e o que é o recurso? O recurso é como que esse conhecimento está aí disponível, né? Então, a gente viu naquele artigo que não tem mais somente livro produzido, artigo, mas você tem plataformas eletrônicas onde você acessa tudo isso, né? E essas plataformas eletrônicas, hoje, é possível acessá-las através de inteligência artificial, e aí a gente não deve achar que isso necessariamente fere o princípio ético da produção autoral. Porque nós ainda estamos em você tentando descobrir tudo que existe e como que você pode usar isso. Por isso que eu sugeri a vocês que vocês acessem o vídeo dessa professora, né, que é uma professora na área de saúde, mas ela descobriu que todo mundo precisa de umas dicas de como usar a inteligência artificial e como garantir que o uso da inteligência artificial não produza plágio. Então, nós já vimos um videozinho dela, vamos ver esse hoje. Eu nem sei se é. Vou partilhar o vídeo para vocês. Cliquei lá, chamou o vídeo, mas não abriu para vocês o vídeo. Então, vou abrir aqui o vídeo para vocês verem comigo. Por favor, só confirma se vocês vão ouvir o som, tá bom? Porque às vezes o som não vem. Me dá um joinha se estiverem ouvindo, tá bom? Inteligência artificial para te ajudar aí na sua dissertação ou tese. Mas sente medo? Bloqueia?
Sente culpa só de pensar no que a banca vai imaginar por você ter usado inteligência artificial? Conta aqui para mim. Se você sente esses medos, então este vídeo é para você. Assiste até o final. Eu vou começar já mostrando para você um dado estatístico muito interessante exatamente sobre esse cenário da inteligência artificial na pós-graduação, certo? Essa foi uma pesquisa realizada pelo grupo do Elsevier, uma das maiores editoras científicas do mundo, tá? O primeiro dado já era esperado, né? 96% das pessoas já são familiares com o tema inteligência artificial. Muito provavelmente você já ouviu pelo menos falar na palavra inteligência artificial. Essa foi uma pesquisa feita com um número bem razoável de pessoas, foi uma pesquisa feita com mais de 5 mil pessoas. E o dado que na verdade é mais interessante é esse aqui, ó. 54% das pessoas já usaram inteligência artificial e 67% ainda esperam usar. E essas pessoas que ainda esperam usar são exatamente essas pessoas que estão com medo. E se eu te disser que esse medo pode estar baseado em mitos, o que é que você me diz? Conta aqui para mim nos comentários. Você é do grupo que já usa inteligência artificial ou você é do grupo que ainda espera usar, que quer descobrir como fazer o uso ético dessas ferramentas para ter segurança no uso? Me conta, tá? Enquanto você comenta aí, vamos então para o primeiro mito, certo? O primeiro mito é que usar inteligência artificial é ilegal e pode anular a sua tese. Isso não é verdade, certo? Vou apresentar para vocês agora algumas diretrizes para você entender como que está, né, esse cenário acadêmico em cima de IA ser ou não ser ilegal, tá? Então, diretrizes como o da CAPES, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, esse documento que é o documento da próxima avaliação quadrienal, que vai avaliar a qualidade dos programas de pós-graduação, vai aumentar ou reduzir a nota dos programas com base na qualidade da produção. Sabe o que é que esse documento diz? Esse documento que vai avaliar tudo que você está escrevendo agora, eles falam sim do uso de inteligência artificial. A própria CAPES reconhece, né, o quanto a inteligência artificial tem trazido, né, oportunidades no avanço do conhecimento, na melhoria dos processos, e claro que traz desafios, e são justamente esses desafios que te deixam com medo, né, que acaba emergindo aí esses vários mitos. E o que é que a própria CAPES diz? Que para garantir que a IA seja usada de forma benéfica e segura, é fundamental que você adote boas práticas relacionadas à ética, à segurança, à transparência e à responsabilidade do uso. Então, não é ilegal usar inteligência artificial para te ajudar aí na sua dissertação ou tese, tá certo? E ainda, digo mais, né? Outros documentos de próprias universidades brasileiras já têm dito também como deve ser esse uso. Então, documentos como, por exemplo, da Universidade Federal de Goiás, tá? Que é esse guia de integridade acadêmica, ele fala também sobre esse uso responsável de inteligência artificial. Documentos como esse guia para uso ético na Universidade Federal da Bahia também fala de como você deve usar as ferramentas de inteligência artificial. Claro que são documentos das próprias universidades, mas você concorda comigo que é o efeito dominó, que daqui a pouco todas as universidades vão estar trabalhando dentro das mesmas diretrizes? Isso porque só esses 3 documentos aqui que eu estou te mostrando já trazem basicamente o mesmo nível de informação. Então é só questão de tempo para que as outras universidades também trabalhem nessa mesma perspectiva. Então, se a sua universidade ainda não tem um guia de diretrizes desse, muito provavelmente em breve vai ter, certo? Esse é o caso também da UFMG, que também reconhece que é um caminho irreversível, né? A inteligência artificial veio para ficar e o que a gente precisa fazer nada mais é do que fazer o uso ético. Ela também traz as recomendações para o uso de inteligência artificial na pós-graduação e na graduação também, certo? Então veja que não é ilegal de forma nenhuma você usar inteligência artificial para te ajudar aí no seu processo de escrita, tá bom? Então bora seguir aqui, né? Então veja que ninguém está proibindo, certo? Raras exceções estão proibindo. Não é sobre proibir, é sobre você fazer o uso ético dessas ferramentas, tá? E aí agora eu quero que você me diga aqui nos comentários, você achava que era proibido usar inteligência artificial ou não? Comenta aqui para mim para a gente ir para o segundo mito, tá? E o segundo mito é que detectores de inteligência artificial são infalíveis, certo? E a primeira coisa que eu te digo é essas ferramentas falham, certo?
elas não podem ser usadas isoladamente para punir ninguém. Então, elas podem ser usadas em conjunto. Você pode passar o seu texto em um detector de IA, a banca pode passar o seu texto em um detector de IA, tá? E o texto pode ser detectado como gerado por IA. Porque essas ferramentas, elas apresentam falso positivo. Se você pegar o meu TCC de 2009, se você pegar a minha dissertação de 2014, se você pegar... 2009 não, 2009 eu entrei na faculdade. De 2014, meu TCC é 2014, minha dissertação 2015 e a minha tese 2019. Períodos anteriores à era da inteligência artificial, tá? Se você passar esses documentos lá, vai ser detectado por IA. Por quê? Porque esses detectores, eles trabalham identificando um padrão de escrita. Então, em algum momento ou outro do texto, ele pode identificar que aquele parágrafo está tão bem escrito que parece que foi o IA que gerou. Mas, na verdade, não, fui eu que escrevi. Isso vai acontecer também com seus trabalhos. Pode passar seus trabalhos antigos que vai dar esse resultado. Então, o que acontece? Essas ferramentas falham. Por isso, isoladamente, elas não podem ser usadas para punir ninguém. Então, o que a banca deve fazer é usar, né, essas ferramentas. Se ela quiser, se ela lê o texto criticamente e desconfiou que ali tem IA, ela pode passar na ferramenta, ela dá o veredito dela em cima dessa avaliação dela humana, mais esse resultado da IA. Mas ela não pode simplesmente porque seu texto foi detectado por IA, ela punir você, certo? Isso não pode, isso é o que os documentos de diretrizes já dizem, tá? Porque existe esse risco aí que já é bem conhecido, que essas ferramentas elas não são totalmente confiáveis. Então, o que tem sido recomendado é que o uso combinado de detectores de inteligência artificial mais essa revisão humana, né, uma revisão humana experiente, que é o caso do seu orientador, da banca, essa é a abordagem mais segura para a gente identificar textos gerados por IA. E é exatamente isso que diz esse documento aqui, ó, Diretrizes para Uso Ético e Responsável da Inteligência Artificial Generativa, um documento super bom, uma linguagem muito boa sobre esse uso ético de inteligência artificial. Ele fala exatamente isso lá no tópico sobre detectores de inteligência artificial, tá certo? Agora conta para mim, você já passou o seu texto em uma ferramenta de detecção de IA? Qual foi a ferramenta que você usou? Qual foi o resultado que deu? Conta para mim para a gente bater um papo aqui nos comentários. E antes da gente ir para o terceiro mito, certo? Eu quero te perguntar se você quer aprender a usar as ferramentas de inteligência artificial de forma estratégica, fazendo uso dessas boas práticas que têm sido recomendadas pelas instituições, como a gente já viu aqui no início do vídeo, sem medo, tá? Para realmente desbloquear, para realmente turbinar a sua escrita. Se você quer realmente, né, fazer esse letramento em IA, que é o que as universidades têm recomendado, eu te convido a participar do workshop Sem Bloqueios, que é um workshop que eu vou fazer sobre inteligência artificial. Então lá você vai descobrir como fazer uso ético dessas ferramentas de inteligência artificial e quais são as melhores ferramentas para você usar em cada etapa da sua pesquisa, certo? A próxima edição do workshop vai ser no dia 16 de agosto. Se você quiser participar, o link está na descrição deste vídeo. Já te adianto que o investimento é muito mais barato do que você comer um hambúrguer. Então vai ficar mais saudável aí pular esse hambúrguer e fazer o workshop. É uma manhã de sábado super legal. As pessoas adoram. A gente tem uma dinâmica bem leve, tá? E de muito aprendizado. Então você vai sair realmente com muito conhecimento sobre como fazer o uso correto dessas ferramentas, tá certo? Agora bora para o terceiro mito, tá? O terceiro mito é que usar inteligência artificial é antiético. A gente já viu que não é ilegal. A gente viu também que detectores de IA falham. E o terceiro mito é que usar IA é antiético. Eu já te adianto que não é antiético, certo? O uso ético das ferramentas de inteligência artificial, ele passa pelo primeiro pilar, que é o mais importante, que é você revisar. Então, nunca, em hipótese nenhuma, você pode sair de uma devolutiva que uma ferramenta de inteligência artificial te deu sem revisar aquilo. Você não pode simplesmente fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Você precisa revisar aquilo e manter ali uma versão que representa as suas ideias, uma versão que você concorda, uma versão que tem todas as palavras que você conhece, tá? Então você precisa passar por esse primeiro pilar, que é a revisão. O segundo pilar, que é a autoria é sua. Então, primeiro você pensa, depois você pede ajuda para a IA, para ela não reduzir aí seus pensamentos no sentido de que depois que ela te dá uma ideia, você não consegue pensar em mais nada, né? Então, é importante que você seja realmente o autor do seu trabalho. É você que define o tipo de informação que você quer colocar ali, você que define, né, toda essa questão mais intelectual realmente do trabalho. Deixa a IA para te ajudar em tarefas repetitivas que te levariam bastante tempo, tá?
O terceiro pilar é transparência, certo? Então, tem sido uma recomendação científica, eu vou mostrar já já para você como que tem sido o posicionamento das universidades sobre esse uso ético de IA, tá? Mas transparência é um ponto chave, é um ponto fundamental. Então, não adianta você usar IA e fingir que não usou, certo? Isso simplesmente não se sustenta no ambiente científico. Inclusive, já tem artigo retratado por conta disso, porque houve lá um erro grotesco. Se a pessoa tivesse declarado o uso de IA, ela teria tido a chance de corrigir, mas ela não declarou, pareceu que foi ela que escreveu, então o artigo simplesmente foi retirado de circulação. Da PLOS é uma revista, né, super bem conceituada, super difícil de publicar. Então, você precisa usar IA e dizer que usou IA, certo? E repito, a inteligência artificial, repito não, reforço, né? A inteligência artificial, ela não substitui o pensamento crítico. Primeiro você pensa, depois você pede ajuda IA, como eu já falei. Então vamos ver aí qual que tem sido o panorama das instituições sobre esse uso ético da inteligência artificial, tá? Eu costumo dizer que imagine uma parede, tá? Uma parede retangular aí. E no meio dessa parede tem uma janela. Então, essa parede são todas as possibilidades da IA, tudo que ela consegue fazer coisas infinitas. Agora, dentro do nosso ambiente científico, a gente tem uma janela de uso dessa ferramenta. Não é porque a IA ela consegue escrever um texto que você vai pedir para ela escrever a sua dissertação, percebe? Então, o que as orientações acadêmicas têm sugerido, né, são alguns pilares que você deve seguir para você realmente fazer o uso ético dessas ferramentas. O primeiro pilar é o pilar da transparência. Isso aqui, né, primeiro foi postulado pelas revistas científicas e agora as universidades brasileiras elas têm colocado também esses limites, certo? Então, aqui, por exemplo, é um resumo que saiu na revista FAPESP falando sobre como que está, né, o posicionamento das universidades brasileiras sobre esse uso de inteligência artificial. E o primeiro pilar de transparência é esse, é você dizer que você usou a IA, como é que você usou, que ferramenta você usou, para que finalidade, que você revisou. Então, o primeiro pilar, que é a revisão, é o mais importante de todos, que você revisou e que tudo que tem ali representa as suas ideias. E você pode colocar isso numa seção na metodologia, por exemplo, coloca lá uma seção chamada uso de IA e você coloca esse teor de informação, tá? O outro pilar que as universidades têm postulado é a proteção de dados. Então, a inteligência artificial generativa, sobretudo essas versões gratuitas, elas armazenam os dados, tá? Não é à toa que elas estão gratuitas, tá? Elas estão gratuitas porque à medida que a gente usa, a IA está aprendendo com tudo que a gente conversa com ela e isso vai ser usado para melhorar o modelo dela na próxima versão da ferramenta. Só que para nós que somos pesquisadores, que trabalhamos com conteúdos inéditos, né? Muitas vezes você faz uma pesquisa que ninguém nunca fez e você quer publicar isso em uma revista científica. Só que a revista ela não quer mais do mesmo, então você não pode simplesmente correr o risco desse dado vazar em uma ferramenta que está armazenando o seu dado, tá? Outra coisa são os dados de entrevista, por exemplo. Então, são dados super sensíveis. Quando você fez a entrevista, você prometeu para o participante, você prometeu para o comitê de ética que você ia usar dados anonimizados, né? Que você ia proteger aquele dado ao máximo. E aí você pega aquela entrevista todinha e coloca no chat GPT da vida. Concorda que você está violando essa proteção dos dados? Então, você pode, né, trabalhar com inteligência artificial, só que dados sensíveis, dados inéditos, eles não podem ser compartilhados nessas ferramentas, certo? O outro pilar é o pilar da autoria, e esse, na verdade, foi o primeiro que foi postulado ali pelas revistas logo que o ChatGPT foi lançado em novembro de 2022. Porque naquele período, né, logo mais, já foi publicado um artigo em que um dos autores era o ChatGPT. Eu sempre brinco, né, que as pessoas, o teor da discussão foi basicamente esse. Quem é esse tal de ChatGPT que publicou nessa revista top, né? E eu nunca consegui publicar nessa revista. Então, o zoom foi esse. Então, quando se descobriu que o ChatGPT nada mais era do que um modelo de inteligência artificial, as revistas disseram, peraí, não pode. Inteligência artificial não é uma pessoa que responde juridicamente por nada. Então, a inteligência artificial nunca pode ser autor do seu texto. Você não pode colocar o ChatGPT, por exemplo, como autor do seu artigo, como autor da sua dissertação, do resumo do congresso, de nenhum tipo de trabalho científico, certo? O trabalho é seu, essa pesquisa é sua e é você que é responsável por ela, tá? Ah, Paula, mas eu quero agradecer ao ChatGPT. Beleza, coloque um agradecimento na seção de agradecimentos, certo? Mas não pode ser autor, isso é regra, posso dizer até que é uma lei, tá?
clareza. Clareza é outro ponto bem importante, aqui já entrando mais na seara da graduação, né? Então, as ementas, não só da graduação, mas as ementas das disciplinas, elas precisam deixar muito claro o que é que os alunos podem e o que é que os alunos não podem fazer com a inteligência artificial, certo? Então, isso tem que estar, esses limites precisam estar bem claros, essa janela que eu sempre falo para vocês. E outra coisa, a gente precisa reconhecer que essas ferramentas elas possuem vieses, tá? E não é só a gente reconhecer. As próprias empresas já colocam ali na tela inicial que essas ferramentas elas possuem vieses. Claro que quando foram desenvolvidas e até hoje, né, elas são treinadas e alimentadas por uma quantidade infinita de arquivos, né? Inclusive, metodologicamente, né, elas surpreendem, elas sabem muito de metodologia científica, por exemplo. Agora elas são alimentadas e treinadas a todo momento com tudo que a gente conversa, né? Na nova versão do modelo pode sair aí uma versão em que ela reproduz vieses. Então, imagina, existe todo tipo de pessoa conversando com essas ferramentas, tanto para estudo, né, quanto para falar besteira. Então, pode ser que a IA ela te dê uma resposta que, por exemplo, ela tenha algum tipo de preconceito, que ela tenha algum tipo de discriminação, e isso é terminantemente proibido. É por isso que o pilar mais importante na hora que você usa uma ferramenta de inteligência artificial, é você revisar. Então, na hora que ela devolve uma resposta para você, você tem a obrigação de ler aquela resposta e garantir que você concorda com tudo que está ali, tá? E, claro, se ela trouxer, porventura, alguma resposta discriminatória ou preconceituosa, você vai retirar, tá? Eu, particularmente, nunca tive uma experiência como essa, eu só uso, né, para trabalho, para estudo, com linguagem sempre muito respeitosa, então nunca me deparei com uma situação dessa, mas a gente sabe que isso é possível, as próprias empresas, né, a OpenAI, por exemplo, já diz ali na tela do ChatGPT que esses viés eles são passíveis de acontecer, certo? Então, por isso que você tem que revisar, tá bom? Então, bora seguir nosso barco aqui, né? Então, veja que esse uso ético, né, repito, ele passa por essa revisão, por você ser autor, por você estar, né, no protagonismo dessa escrita, esse trabalho é seu, e você ser transparente e dizer que usou a ferramenta. Então, perceba que tudo que a gente trabalhou aqui, né, vou repetir até os mitos, usar IA é legal, não é legal, ela não vai anular a sua tese, né? O segundo mito, detectores de IA são infalíveis, eles não são infalíveis, eles são sim falhos, e usar IA é antiético também não é verdade, usar IA é sim, existe um limite, existem limites éticos, né, para você usar isso no meio científico, tá? E as universidades são bem tranquilas de forma geral em relação a isso. Então, perceba que a inteligência artificial, ela pode te ajudar sim, tá? Se você souber como usar essas ferramentas do jeito certo, tá? E se você quer saber aprender mais, né, para ter mais segurança no uso dessas ferramentas, já se inscreva aqui no canal. Toda semana, todo dia tem algum vídeo meu explicando como você fazer, né, uma escrita científica de excelência, como você usar essas ferramentas de inteligência artificial de forma ética, de forma que o seu orientador, a banca, as próprias revistas científicas não vão reclamar, tá? Porque sabe que você, mesmo que esteja usando, está usando de forma ética, que isso não é um problema nenhum no ambiente científico, como a gente acabou de ver. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Então, nós assistimos esse vídeo, né? É um vídeo que a gente já conhece essa professora, eu passei na última aula, e ela tem se dado a tarefa de fazer um trabalho de explicação, né? De porquê, como é que você usa a inteligência artificial, como é que você cita a inteligência artificial, como é que você manuseia eticamente a inteligência artificial em relação aos conteúdos, né? Nós vamos voltar a, a trabalhar nós vamos voltar a trabalhar com essa questão, né? Nós ainda temos mais algumas aulas, não é uma questão que eu vou deixar em aberto com vocês, porque o uso da inteligência artificial hoje está diretamente associado à discussão do que é o plágio, né, e como que você faz para evitar que o teu texto caracterize plágio. Esse debate é um debate mais longo, vai voltar, vai ir, voltar. Eu introduzi o assunto hoje com essa lâmina, mas já está dando 8 horas, isso significa que nós já estamos a 2 horas de aula.
Então, eu vou somente convidar vocês, nós vamos iniciar a próxima aula partindo daqui, né, desses elementos, e vamos trazer outros. Então, tem algumas questões aqui que eu acho que vale a pena dar uma resposta. Eu pedi, né, que as questões relativas ao conteúdo, tenta escrever ali no chat, para ficar mais fácil. Então, tem aqui o pessoal da lista de presença, né, porque quem tá assistindo a aula em grupos, né, fazer a lista de presença do grupo e mandar ali para mim no WhatsApp individualmente. Não é possível postar no grupo o WhatsApp da disciplina, porque se eu abrir para postar, vai virar o samba do criador, é muita gente, somente eu posso postar coisas lá naquele grupo, mas uma pessoa responsável pelo grupo pode enviar a lista de presença para mim, ou vocês podem fazer o que vocês já estão fazendo. Quem está vendo individualmente, anota o nome aqui no chat, porque o chat fica salvo, nós estamos gravando a aula, eu tenho acesso a tudo que foi escrito aqui no chat, né? Então, a questão de presença, ela pode ser resolvida com a lista, com a escrita do teu nome aqui no chat. Eu também tenho acesso a todo mundo que entrou, né, no controle, porque eu tenho o Google Meet meu é pago, né, eu tenho uma assinatura que eu uso para dar aulas, e isso ajuda a ter controles, mas a frequência e das notas da disciplina nessas aulas virtuais, para mim, elas são frequências comprovadas com a entrega do trabalho da aula. Então, o trabalho da aula de hoje é a gente avançar na redação do projeto que precisa integrar, né? Até agora, não sei se vocês repararam, eu fiz um processo de auxiliar vocês a escreverem o trabalho do dia 5. Então, hoje, aí, amanhã e até a próxima semana, nós vamos continuar nisso. A cada dia é um pequeno pedaço daquilo que vocês têm que entregar no dia 5. Né? Então, nós combinamos que o que vai ser entregue no dia 5 é esses itens. O capítulo 1, não precisa escrever capítulo 1, mas é o elemento introdutório. Então, vamos brincar o seguinte: aqui no elemento introdutório se apresenta o tema. Aqui no 1.1 se apresenta o problema, o objeto, o objetivo, específicos, as hipóteses e a justificativa. Esse item, do 1 até 1.6, vocês têm que entregar nessa estrutura, não precisa pensar no projeto. O projeto, ele tem outra estrutura, nós vamos conversar ainda sobre isso, não vamos antecipar a conversa, né? Eu ainda vou trazer a estrutura completa do projeto. Por enquanto, eu estou trabalhando com vocês a estrutura que o regulamento da instituição traz, tá bom? Então, nós ainda vamos voltar. O trabalhinho da aula de hoje é você escrever novamente o teu problema. Agora é problema mesmo, não é o tema, tá bom? Vocês já escreveram para mim o tema, que é a introdução, agora vocês vão escrever o problema. Lembrando que tema e problema muda cada vez que escreve, não tem problema mudar. O importante é me entregar. Como que eu vou entregar, prof? Você vai escrever 2 ou 3 parágrafos e me enviar no WhatsApp individualmente. Eu vou fazer o controle individual da entrega do problema, tá bom? Estou aguardando o WhatsApp de vocês. A tarefa da aula de hoje. Reescrever o tema já descrevendo o problema. É 1 parágrafo, 2 parágrafos no máximo. Não mande texto no WhatsApp, por favor. Mande um PDFzinho, né? O que é um PDF? Você bota lá o cabeçalho, a reapresentação do problema do meu projeto, imprime como PDF e me manda no WhatsApp, tá bom? Me manda o PDF, para ficar fácil de eu manusear e de eu controlar. Combinado? Fico aguardando, então. O trabalho de hoje é reapresentação do problema. A aula de hoje, basicamente, é essa. Aí tem aqui o que nós precisamos, então,
combinar, que é a aula de amanhã. A aula de amanhã vai acontecer a mesma coisa que aconteceu para a aula de hoje. Talvez não hoje ainda, mas mais tardar amanhã de manhã, eu vou postar o link do encontro de amanhã lá no nosso grupo de WhatsApp. Hoje eu vou revisar quem está, quem não está no grupo, porque tem gente que tá matriculada e não está no grupo. Eu vou fazer esse checklist, tá bom? E vou incluir quem não está no grupo. Mas veja bem, não adianta você me dizer que você não está no grupo, você precisa estar na lista que o professor Gerson me alcançou de alunos matriculados. Se você não tiver naquela lista, eu não vou te incluir, tá bom? E já aconteceu também, alguém reclamou que não estava acessando os conteúdos do WhatsApp e a pessoa estava no grupo. Então, eu não sei explicar esse tipo de fenômenos, né? Se para mim você está no grupo do WhatsApp, você está recebendo os materiais. Eu tomei o cuidado de somente mandar materiais depois que eu incluí todos os matriculados, né? É um número muito grande de pessoas. Claro que houve novos matriculados depois que eu fiz a minha lista, o professor Gerson já me atualizou. Então, se você não está no grupo do WhatsApp, não é comigo que você tem que reclamar. Você tem que ir lá no professor Gerson e dizer, professor Gerson, eu não estou no grupo do WhatsApp, porque a professora não sabe que eu estou matriculado. Tá bom? Não é comigo que você resolve isso, não. Eu só vou incluir as pessoas que constem na lista de matriculados que o professor Gerson me alcança. Combinado? Acho que a aula por hoje era isso. Muito obrigada. Reforçando que, infelizmente, eu não posso dar direito à voz, né? Porque é muita gente escrita no chat está se demonstrando ser eficaz. Então, cria a disciplina de fazer aí o registro pelo chat, tá bom? A aula de hoje está terminando. Imagino que vocês têm mais o que fazer, eu também tenho mais o que fazer. Então, entendo que podemos decretar que essa aula acabou. Beleza? Fiquem bem. Nos vemos amanhã.